Aleluia, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o diácono José Alberto, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui hoje para fazer essa live e pregar a palavra de Deus como ela é, ensinar como ela é, né? E quero dizer para os irmãos que pela misericórdia do Senhor eu aceitei Jesus em 84 e hoje, até hoje, pela misericórdia de Deus, permaneço levando a palavra de Deus. Tenho 37 anos de evangelho. Glória a Deus, que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E hoje, 2020, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mês 10, né? Hoje é dia 20, não estou bem certo quanto é hoje do mês, mas tudo bem. Pela misericórdia de Deus, estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Quanto é hoje do mês, Wesley? 24, né? 24 do 10, 2020, glória a Deus. Estou aqui pela misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos, glória a Deus. E hoje eu vou trazer aqui, irmãos, não sei se vai dar para você ver aí, glória a Deus, mas eu creio que você vai ver, né? Nós vamos estudar aqui a respeito de Melquisedeque, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar de duas figuras hoje, a respeito de Melquisedeque e Abraão, que olha só que coisa, aqui ó, Melquisedeque renova as promessas de Abraão. Melquisedeque renova as promessas de Abraão. Aí ó, a oferta pela culpa, Levítico capítulo 5, versículos 15 e 18, promessa restaurada. Salmo 77, versículo 7 e 8, né? A vinda de Melquisedeque a Abraão tinha um propósito. O que? A gente vai ler aqui, ó. Aí você vai ler aí, ó. Hebreu capítulo 7, de 1 a 6. A responsabilidade de um sacerdote, né? A responsabilidade de um sacerdote. Você vai ler Hebreu capítulo 5, de 1 a 4. Tá bom? Mas vamos falar aqui a respeito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a respeito dessas duas figuras, chamada Melquisedeque e Abraão. Por quê, irmãos? Você vai ouvir hoje coisas, vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Talvez você nunca ouviu, você tem bastante tempo aí de crente, né? Bastante tempo que lê a Bíblia, mas você entendeu por parte algumas coisas referente a Abraão, questão do dízimo, né? Questão do dízimo, questão de outras coisas, né? E hoje nós vamos ver o que realmente aconteceu naqueles dias. Realmente aconteceu naqueles dias de Abraão, né? O capítulo 14, no capítulo 12, 13, 14 de Gênesis, né? A gente vai ver a história de Abraão, que Abraão sai, olha só, Abraão sai da casa dos seus pais, né, para a terra de Canaã, né? E lá em Canaã ele vai buscar Ló, que é levado pelos 4 reis. Os 4 reis invadem Sodoma e Gomorra, e leva a Ló.
E a palavra de Deus diz que Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele saiu debaixo de promessa. E a promessa que Deus fez a Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. E essa nação seria a nação de Israel, os hebreus, que hoje é a nação de Israel, né? E Deus fazendo essas promessas a ele, que dessas promessas nasceria 12 tribos, né? Das 12 tribos de Israel. E através dessas 12 tribos, uma tribo chamada tribo de Judá, que nasceria o nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando se tratando de promessa, irmão, quando se tratando de promessa feita a alguém, quando Deus fez promessa a Abraão, Abraão teria que permanecer no seu lugar, teria que permanecer, olha, na vigilância para que essa promessa não fosse quebrada, para que essa promessa não fosse quebrada. Quando Deus fez promessa a Abraão, ele teria que ficar, olha só, esperando em Deus o cumprimento da promessa, e que ele poderia fazer de tudo para que essa promessa um dia não fosse quebrada, né? Quando a Bíblia diz que Deus ele trabalha através da santificação, através da obediência do homem, né? E quando ele faz promessa ao homem, e lá na frente o homem procura caminhos diferentes, até porque a própria palavra de Deus diz que o meu caminho não são o vosso caminho, nem os meus pensamentos, o vosso pensamento. Então o homem, né, ele cria os seus caminhos, mas Deus é quem decide o que realmente vai fazer. Então Deus ele chama Abraão, e Abraão desobedece. Em que sentido, irmãos? Em que sentido Abraão desobedeceu a Deus? Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Deus fez promessa a Abraão, e a promessa teria que vir através da santidade, entenda bem, porque quando se tratando de promessa, o inimigo ele faz de tudo para querer bagunçar com as promessas que Deus te fez, para que essas promessas não venham a se cumprir. E Deus, quando fez promessa a Abraão, você vê que lá no jardim do Éden, Deus fez promessa à mulher, que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. E se tratando de quem? Se tratando da vinda, do nascimento e da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o diabo fez de tudo para que essa promessa fosse impedida. Com a morte de Abel, né? Caim matou Abel. Ele foi porque o diabo ele sabe que as coisas de Deus tem que ser certo, tem que ser através da santidade, da obediência, né? E essas promessas veio e o inimigo sempre querendo atrapalhar as promessas de Deus na vida do ser humano. E a gente tem que ter o mínimo de cuidado quando Deus faz promessa nas nossas vidas, irmãos, para que a gente não venha lá na frente, fazer que nem fez Abraão. Abraão, veja o que foi que Abraão fez. Abraão estava debaixo de promessa. Mas que foi que Abraão fez, irmãos? Entenda bem, o inimigo usou a estratégia, né? O inimigo usou a estratégia dele para querer bagunçar com as promessas de Abraão. Olha só, o que foi que ele fez? Ele pegou 4 reis, 5 reis que eram inimigos, 4 reis contra 5 reis. Esses 4 reis invadem Sodoma e Gomorra, toma tudo que é de Sodoma e Gomorra, ainda leva o povo cativo. E no meio dos cativos, quem ia lá? Ló foi um levado dos cativos. E alguém chegou a Abraão e contou para Abraão que Ló tinha sido levado cativo. O que foi isso que Abraão fez? Que foi que Abraão fez, irmãos? No capítulo 14, O que foi que Abraão fez? Pegou 318 homens e levou para buscar, armou esses 318 homens e foi buscar Ló, que estava cativo no poder dos 4 reis. E Abraão chegou lá, e que foi que Abraão fez?
Abraão matou aqueles 4 reis, matou quem estava no poder do rei, entendeu? Tomou tudo que era do rei, tomou tudo que era de Sodoma e Gomorra, trouxe Ló e toda a sua fazenda, conquistou realmente a guerra. Ele foi lá e tomou, pegou tudo e matou lá. E foi o que ele fez? Deixou lá atrás um quê? Um rio de sangue. Que foi que Abraão fez pela primeira vez ali? Aqueles homens de Abraão, 318 homens, nunca tinham matado um ser humano. Abraão próprio nunca tinha matado ninguém. Pela primeira vez, Abraão cometeu o homicídio. Homicídio. Ele matou os 4 reis. Qual foi o pecado de Abraão? Matou. E por Abraão ter matado, a mão de Abraão estava manchada de sangue. A mão de Abraão estava manchada de sangue. E Abraão foi lá, comprou uma guerra. A guerra não era dele, entenda bem, a guerra não era dele. A guerra era dos 4 reis contra 5 reis. E Abraão comprou esta guerra. Ele foi lá, preparou os 318 homens, armou os 318 homens, foi lá e matou os 4 reis, tomou o que era do rei, quer dizer, conquistou tudo e veio de volta. Como é que vem Abraão? Como é que Abraão vem dessa guerra? Como é que Abraão vem dessa guerra, irmãos? Com quê? Sentimento de quê? De culpa, porque Abraão nunca tinha matado na vida dele, e Abraão estava com a sua mão manchada de sangue. Aí como é que estavam as promessas na vida de Abraão? Como é que estavam as promessas de Deus na vida de Abraão? Estavam manchado, rachado, e agora precisava agora de um conserto. Olha só, e como seria feito esse conserto? Como é que seria restaurada as promessas na vida de Abraão? Aí eu gostaria que você lesse agora comigo o Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77, versículo 7, que diz assim, olha só. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Uma pergunta. O salmista está perguntando aqui. Diz assim, rejeitará o Senhor para sempre? Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já as promessas que veio de geração em geração? Acabou as promessas que veio de geração em geração? As promessas de Abraão, na vida de Abraão, quando Deus fez promessa na vida de Abraão, seria de geração em geração, porque de Abraão, ia sair uma grande nação que seria o povo hebreu. E para essa nação existir, teria que vir de Abraão, porque Deus disse, Abraão, de ti sairá uma grande nação. Então, o povo hebreu teria que vir de Abraão. Mas essas promessas tinham que ter um mínimo de cuidado. Abraão teria que ter vigilância para que essas promessas não fosse impedida que acontecesse. Mas o que foi que Abraão fez, irmãos? Abraão, pela primeira vez, ele fez homicídio. Foi lá e matou os 4 reis. Qual foi o pecado de Abraão? Ter cometido homicídio naquele dia. Mas o que veio? Lá vem Abraão. E Abraão veio com o quê? Com a sua consciência. A consciência de quê, irmãos? Consciência doendo. Por quê? Como é a consciência, como é que fica o sentimento de alguém, irmão, que mata pela primeira vez? Você sabe como é que fica? A pessoa que nunca matou na vida dele, como é quando ele mata? Como é que fica o sentimento de uma pessoa dessa? Aí lá vem Abraão com sentimento pesado, a culpa. Eita! Porque Abraão agora saiu da prisão. Olha lá, ele comprou uma guerra que não era dele. A guerra era dos 4 reis contra 5 reis. Ele simplesmente foi a essa guerra, comprou a guerra, e foi lá para quê? Para livrar a Ló. E lá ele matou os 4 reis.
Abraão agora estava, porque irmão, as promessas de Abraão estavam rachada, ou seja, rachada, e teria que ser restaurado. Aí, o que é que Deus faz? Manda um homem ao encontro de Abraão, que é Melquisedeque, que renova as promessas de Abraão. A oferta pela culpa, a gente vai ler aqui Levítico capítulo 5. Mas antes eu quero dizer aqui, ó, então a gente vê aqui, ó, Levítico capítulo 5, versículo 15, diz assim: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, em círculo de prata, segundo o círculo do santuário, para expiação da culpa. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 18, né, diz assim: e trará ao sacerdote um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Entenda bem, oferta pela culpa. O que foi que Melquisedeque, como sacerdote, veio fazer a Abraão? O encontro de Melquisedeque com Abraão, o que foi, irmão? Teve um propósito. O encontro de Melquisedeque com Abraão teve um propósito. Que propósito foi esse, irmãos? Abraão estava agora em quê? Numa situação difícil. Diante de Deus, Abraão pecou. Diante de Deus, as promessas que Deus fez a Abraão estavam rachadas e teria que ser restaurada. E naquele momento Deus manda alguém. E para que serve um sacerdote, irmãos? Para que servia um sacerdote naqueles tempos? Nos tempos de Abraão, no tempo do povo de Israel, para que servia um sacerdote? Vamos ler, para que a gente saber direitinho, para que servia um sacerdote, meu irmão? Hebreus capítulo 5, para que servia um sacerdote? E por que Melquisedeque foi o encontro de Abraão? A gente vai ler aqui em Hebreus, entenda bem como é que é as coisas. Vamos lá? Hebreus capítulo 5, a gente vai entender para que servia um sacerdote. Diz aqui: porque todo sumo sacerdote, capítulo 5, versículo 1 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens para as coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos seus pecados, e possa se compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Pois também, para compadecer-se dos ignorantes e errados. Para que servia um sacerdote? Para que servia um sacerdote? Um sacerdote escolhido por Deus, um sacerdote enviado por Deus. Para quê, irmão? Para interceder. Prestar, primeiramente, ele passava a lei de Deus para o povo, fazia o sacrifício pelo povo, e interceder pelo povo. Então, interceder pelo pecado do povo, ou pelo pecado daquele indivíduo. Então, oferta pela culpa. O que foi que aconteceu naqueles dias de Abraão? Abraão simplesmente fez o quê? Fez algo errado. O que Abraão fez, irmão, de errado? Matar. A Bíblia diz: não matarás. Não é verdade? Abraão simplesmente pegou 318 homens, armou esses homens que eram nascidos, comprados no meio deles, homens que nunca derramou sangue, nunca mataram.
Agora Abraão pega esses 318 homens, ele próprio vai lá e mata aqueles 4 reis. Lá vinha Abraão, vitorioso sim, mas consciência, doendo, sentimento de culpa. Em que sentido, irmão? Abraão manchou sua mão de sangue. Aí diz aqui, o estudo diz aqui, repara só que coisas. Eita, oferta pela culpa. Oferta pela culpa. Diz assim, o dízimo de Abraão. A culpa, entenda bem. A culpa é um sentimento que toma conta do coração do homem por algum ato errado. Mas em Cristo esse sentimento é perdoado. Entenda bem o que foi que aconteceu. Entenda bem. Diz assim, a culpa é um sentimento que toma conta do coração do homem por algo, ato errado. Mas em Cristo, esse sentimento é perdoado. Tudo bem. A culpa é um sentimento que toma conta do coração do homem por algum ato errado. Sentimento de culpa. Abraão, sentimento de culpa. Em que sentido? Aí vem Deus naquele momento, providencia algo para Abraão. Deus prepara alguém e manda ir ao encontro de Abraão. Quem era? Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, que era já a simbologia de Cristo, não é verdade? Ali estava representando o próprio Cristo. Melquisedeque já representava o próprio Cristo. Lá vinha ele como sacerdote do Deus Altíssimo. Para quê, irmãos? Para que serve um sacerdote? Um sacerdote escolhido entre os homens. Hebreu capítulo 5, diz aqui, porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído entre os homens constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para lhe que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se totalmente dos ignorantes e errado. O que foi que Abraão fez naquele dia? Matou. Ele fez o quê? Algo errado. Algo errado. Abraão simplesmente matou. Abraão se moveu numa guerra. Abraão manchou sua mão de sangue. E as promessas na vida de Abraão teriam que se cumprir. Mas a promessa de Abraão naquele momento, aí Deus enviou alguém para como rei de justiça. Melquisedeque, ele veio a Abraão como rei de justiça. Para que serve um rei de justiça? Para avaliar a situação do indivíduo. Para avaliar a situação de Abraão. Aí Melquisedeque vem como rei de justiça e vem como sacerdote. Para que serve o sacerdote? Para prestar o sacrifício e para interceder pelo indivíduo. Então Melquisedeque vem a Abraão trazendo o quê? Pão e vinho. Pão e vinho, que representa o pão, o corpo de Cristo. Que representa o sangue, o vinho, o sangue de Cristo. Então ele deu a Abraão naquele momento. Houve ali um ritual. Houve primeiro um julgamento como rei de justiça. Ele veio avaliar a situação de Abraão. E veio e deu a Abraão pão e vinho. Houve ali o quê? Um ritual. Houve um ritual, sim. Porque naquele momento Melquisedeque estava representando o próprio Cristo. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. João 6. Por ali por diante você vai ver que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Se nós não comer do pão de Cristo, também não temos parte com ele. A Bíblia diz. Então Abraão, ali naquele momento, quando Melquisedeque veio a ele, houve ali um ritual para que essa promessa de Abraão fosse restaurada. E naquele momento a Bíblia diz que Melquisedeque, deu a Abraão pão e vinho. E naquele momento a Bíblia diz que Abraão deu como oferta da culpa, não deu como dízimo.
Entenda bem como é que é as coisas. Oferta da culpa. O que é que está escrito lá em Levítico? O que a gente lemos? O que é que está escrito lá em Levítico? O que é que se tinha que trazer por alguém que fez ato errado? O que é que se trazia, que devia levar para o sacerdote? E tem que fazer o sacrifício. O que é que se devia levar? Olha aqui. Quando uma pessoa, Levítico capítulo 5, aqui é oferta pela culpa, irmão. Estou falando da oferta da culpa porque Abraão estava totalmente errado, em que sentido dele ter ido àquela guerra e ter lá derramado sangue para livrar a Ló, matou os 4 reis, manchou sua mão de sangue. Você sabe muito bem porque Davi não edificou o templo a Deus, não foi? Não foi? Ele queria edificar o templo a Deus, queria construir o templo, mas Deus disse o que para Davi? Não, você não vai construir o templo, porque a tua mão está manchada de sangue. E como é que estava a promessa de Abraão também, irmão? Como é que estava a promessa de Abraão? Tinha matado. Aí diz o que aqui? No capítulo, isso passou a ser lei. Isso lá nos tempos de Moisés. Lá no tempo de Abraão, Melquisedeque já veio também como rei de justiça para estabelecendo já essa lei. A lei é oferta pela culpa. Oferta pela culpa. Ele vem já estabelecendo essa lei nos dias de Abraão. Porque quem vem ao encontro de Abraão foi o sacerdote Melquisedeque, que ia avaliar a situação de Abraão, ia interceder, prestar o sacrifício e fazer aquele ritual. E qual foi o ritual? Ele deu o pão e deu o vinho, né? Deu o pão e deu o vinho. O que se dava pela oferta da culpa? Quando alguém cometia um ato errado. Diz aqui, ó, Levítico capítulo 5, versículo 15, diz assim: quando uma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação. Trará ao Senhor por expiação um cordeiro sem mancha. Melquisedeque representava o quê? O Cordeiro de Deus. Melquisedeque representava Jesus. E já vinha, lá vem quem? Lá vem Melquisedeque como rei de justiça e como sacerdote do Deus Altíssimo para avaliar, como rei de justiça, para avaliar a situação de Abraão e para interceder por Abraão, prestar o sacrifício e interceder por Abraão e pelos homens de Abraão. Houve um ritual, sim, para que as promessas de Abraão fossem restauradas naqueles dias. Aí diz aqui, aí diz as coisas, né? Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância das coisas sagradas ao Senhor, então trará ao Senhor por expiação um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, e um ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, pela expiação da culpa. Pela expiação da culpa. O que foi que Abraão deu a Melquisedeque? O despojo da guerra, ou deu 10%, ou seja, deu oferta, e a oferta do inimigo. Aquilo que ele tomou do inimigo, ele deu para Melquisedeque como quê? Como expiação da culpa. Como expiação da culpa, né? Aí a Bíblia diz no capítulo 7 de Hebreus, o que a Bíblia diz no capítulo 7 de Hebreus? Diz aqui, ó, capítulo 7, versículo 1 de Hebreus: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. E o abençoou, quer dizer, restaurou aquilo que estava quebrado. Ele veio ao encontro de Abraão quando ele regressava do pecado. Quando Abraão regressava do pecado, ou seja, da morte, da matança dos 4 reis. Abraão vinha do pecado. Agora lá vinha Melquisedeque como rei de justiça e como sacerdote para fazer restaurar realmente aquilo que estava quebrado na vida de Abraão, irmãos. Para que serve um sacerdote?
Para que servia um sacerdote? Não é verdade? Aí diz aqui, olha só, rei de Salém. Aí diz aqui, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. Que também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é por interpretação, rei de justiça. Rei de justiça. Então Melquisedeque veio fazer justiça. Veio fazer justiça a Abraão, porque Abraão manchou sua mão de sangue, quebrou as promessas que Deus tinha feito a ele, mas a promessa teria que ser restaurada. E esta promessa foi restaurada com a presença de Melquisedeque. Olha só, Melquisedeque renova as promessas de Abraão. E a oferta pela culpa, olha, promessa restaurada. Olha só, oferta pela culpa, Levítico capítulo 5, versículo 15 e 18. Promessa restaurada, Salmo 77, 7 e 8. A vinda de Melquisedeque a Abraão tinha um propósito. Fazer o quê? Perdoar, restaurar. Hebreu capítulo 7, versículo 1 ao 6. A restauração, a responsabilidade de um sacerdote, Hebreus 5, e o versículo 1 ao 4. Aí você vai ver por aí que foi variado, foi estudado, foi esquematizado, foi tudo uma coisa. Ei, Deus mandou Melquisedeque para fazer justiça a Abraão, porque Deus fez promessa a ele e ele agora tinha manchado sua mão de sangue. As promessas na vida de Abraão estavam rachadas. Estava rachada. Ainda aqui no Hebreus, no capítulo 7, versículo 6, diz assim: mas aquele cuja genealogia não é contada entre ele, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, que tinha as promessas. Abençoou, quer dizer, restaurou o que tinha as promessas. Restaurou o que tinha as promessas. Então a vinda de Melquisedeque tinha um objetivo: restaurar aquilo que estava quebrado, aquilo que estava manchado. Então Abraão se envolveu na guerra. Abraão cometeu um delito. Abraão cometeu homicídio. E as promessas na vida de Abraão estavam rachadas. E com a presença de Melquisedeque, só foi única vez que Melquisedeque veio a Abraão e fez aquele ritual, tomou aquela oferta da culpa. Aonde foi lançada aquela oferta, irmão? Que a oferta era do inimigo. Aquele dízimo foi tomado do inimigo. Onde é ser lançado o pecado? Quando alguém peca, quando é perdoado, Jesus pega o quê? O pecado daquela pessoa e joga onde? No mar do esquecimento. Mas para isso há um ritual? Sim, há um ritual. Tinha que se fazer um ritual pela oferta da culpa. Alguém cometeu, estava Abraão com a consciência, o sentimento de culpa que estava agora na sua cabeça por ele ter cometido um pecado. Um pecado. Aí veio Melquisedeque, Abraão como rei de justiça e como sacerdote avaliar a situação de Abraão. Abraão dá a oferta pela culpa, que seja o dízimo, a oferta pela culpa. E a Bíblia diz que quando ele deu o dízimo, abençoou, quer dizer, restaurou. Mas restaurou, sim, restaurou. O que se dava pela oferta da culpa? Em Levítico, o indivíduo tinha que levar o quê? Tinha que levar um ciclo de dinheiro. Como diz aqui em Levítico. Diz aqui. Aí fala sobre. Aí pronto, segundo o ciclo do santuário, diz assim: quando uma pessoa comete uma transgressões e pecar por ignorância nas coisas consagradas ao Senhor,
Então trará ao Senhor, o indivíduo vai trazer ao Senhor por expiação um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, e um ciclo de prata, segundo o ciclo de santuário, para expiação da culpa. O que Melquisedeque deu, o que Abraão deu a Melquisedeque? Deu o quê? Deu aquilo que era do inimigo, prata, ouro, sei lá o que foi, ele deu 10% como oferta da culpa. Nos dias de Jacó, Jacó fugiu da presença do irmão, da presença do pai, e foi para a casa de Labão, passou 20 anos lá. Mas ele voltou para pedir perdão ao irmão. E que foi que ele deu como oferta da culpa? Porque ele saiu com sentimento de culpa, porque enganou o irmão, enganou o pai. Ele saiu dali com sentimento de culpa e passou 20 anos na casa do tio dele, Labão, pensando um dia voltar, só sonhando um dia voltar, para pedir perdão ao irmão. E quando ele voltou, que foi que ele deu ao irmão como oferta da culpa? 580 cabeças de animais. Para que o irmão dele, Esaú, perdoasse ele. E ele deu oferta. E o irmão recebeu. E a consciência de Jacó, dali aquele peso que estava nas suas costas, um peso do sentimento, saiu. E com a vinda de Melquisedeque a Abraão, houve aquele ritual, sim, houve o ritual, mas mesmo assim, havendo o ritual e Melquisedeque ter vindo e ter restaurado as promessas na vida de Abraão, no capítulo 15, Abraão ainda está em dúvida. Gênesis, capítulo 15. Capítulo 15, quando Melquisedeque vai embora, quando ele faz aquele ritual, Abraão, perdoa os pecados de Abraão, restaura a promessa na vida de Abraão, mas no capítulo 15, Abraão ainda está pensativo do que seria, se Deus tinha perdoado sim ou não a ele, por ele ter matado os 4 reis e tudo que estava no poder do rei. No capítulo 15, diz assim, depois dessas coisas, capítulo 15. Depois dessas coisas, depois que Abraão foi lá, matou os 4 reis, depois que Abraão veio, aí veio Melquisedeque, fez aquele ritual, deu pão e vinho a Abraão, tomou o dízimo de Abraão, oferta da culpa, foi embora, e fez aquele ritual, mas Abraão ainda estava, talvez, em dúvida, se Deus tinha perdoado ele sim ou não. Aí o capítulo 15 tira toda a dúvida. Aí diz aqui, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Não temas, foi eu mesmo que enviei, foi eu que enviei Melquisedeque, foi eu que enviei meu sacerdote para prestar o sacrifício por você, para perdoar seus pecados. Agora eu vou cumprir com as promessas na tua vida, Abraão. Vem agora, olha, tu vai ter um filho, tu vai ganhar o meu filho. Tu vai ganhar filho. Eu vou cumprir as promessas na tua vida a partir de agora. E começou Deus ali, cumprindo com as promessas na vida de Abraão, meu irmão. E Deus nunca faltou com as promessas na vida de Abraão por diante, quando Melquisedeque veio a Abraão. E Melquisedeque foi embora e nunca mais voltou a Abraão, porque dali por diante Abraão nunca se envolveu mais numa guerra, nunca mais derramou sangue. E Deus lá na frente diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, para eu cumprir as tuas promessas na tua vida, anda na minha presença e seja perfeito. Então, meu irmão, a presença de Melquisedeque nos dias de Abraão foi para restaurar, foi para renovar a aliança de Abraão que estava quebrada. Tá bom? Você nunca ouviu uma mensagem dessa como hoje, mas fique ciente que Cristo está agora, olha só, Hebreu capítulo 4, e o versículo 14, Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto, diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retendo firme
firmemente a vossa confissão, porque não temos aqui um sacerdote que possa compadecer-se das vossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajustados em tempo oportuno. Agora, Cristo é o nosso sacerdote. Não temos sacerdote aqui. Não temos sacerdote levita. Não temos sacerdote de Roma. Não temos sacerdote de lá, de cá. Não, que possa compadecer-se das nossas misérias, dos nossos pecados. Não, mas só um Cristo. Olha aqui, no capítulo 4. No capítulo 4, não existe mais sacerdote Israel levita que possa compadecer-se dos nossos pecados. Não existe mais sacerdote, ou seja, papa, ou padre, ou pastor, seja lá, que possa compadecer-se dos nossos pecados. Não existe mais não, meu irmão. Não existe. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo diz assim, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retemos firmemente a vossa confissão, porque não temos um sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quer dizer, não temos mais sacerdote humanos. Não temos mais sacerdote humano que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Essa questão de você se enfiar dentro de um quarto, ou confessar seu pecado diante dos homens. Ei, diante do homem, meu irmão, não adianta. Entendeu? Você tem que confessar diretamente a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Também aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Porque o sumo sacerdote subiu ao céu, está sentado ao trono, ao lado do trono de Deus, à destra de Deus, para interceder por aqueles que realmente chegam a Ele. Aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Tá bom, meu irmão? Então fica aqui a pregação pregada pelo diácono José Alberto. Então, meus amados irmãos em Cristo, então Melquisedeque veio a Abraão para interceder por Abraão e para novamente as promessas na vida de Abraão fossem restauradas. Tá bom? Fosse restaurada. Agora tem o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, que é da tribo de Judá e não é da tribo de Levi. Tá bom? E se não é da tribo de Levi, não é da tribo de Roma, não é da tribo da Itália, não é da tribo disso, não é da tribo daquilo. Ei, é da tribo de Judá. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor, que intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora você sabe por que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão. E eu aqui deixo a minha saudação. A paz do Senhor para todos. E se inscreva nesse canal, meu irmão. Nesse canal, se inscreva nesse canal e me ajude a esse canal crescer e chegar mais adiante, para que as pessoas abram sua mente e venham entender a palavra de Deus. Amém? Estou aqui grato a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.